Eu acho que esses desafios servem como combustível, né? Muita gente é movido a esses novos desafios e sempre com o controle da situação, estando bem preparado para. Tem que aceitar que o risco existe, mas mesmo assim brincar no espaço delimitado, né, do círculo que esse risco impõe. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. O episódio de hoje começa a partir da seguinte pergunta: até onde vale a pena ir em nome de um desafio? Deixa eu explicar melhor. Sabe quando você vê vídeos de surfistas enfrentando as ondas gigantescas de Nazaré? Ou então, assiste documentários sobre escalada sem equipamento ou mergulho livre em apneia, um esporte que envolve a mais de 100 metros embaixo d'água, sem cilindro de oxigênio. Nessas horas, é bem comum que venha à nossa mente frases como: o que essa pessoa tá pensando? Pra que se arriscar tanto assim? É fato que até os esportes de maior risco têm suas medidas de segurança e que essas atividades podem fazer bem para a nossa saúde física e mental. Além de reduzir o estresse e a ansiedade, a adrenalina que invade nosso corpo nesses momentos pode trazer benefícios para o pulmão e para o coração. Os sentimentos de autoconfiança, euforia e excitação trazidos por essas experiências também costumam fazer com que a gente busque sempre doses mais altas de adrenalina, desafios mais extremos. Mas o ponto é, será que vale a pena se colocar tanto em risco? Qual o limite dessa necessidade de superação? Para falar sobre o assunto, está aqui comigo hoje a Érica Prado. Jornalista, apresentadora e ex-surfista profissional, ela também é idealizadora do movimento Surfistas Negras, que busca dar visibilidade para mulheres negras e nordestinas na cena do surf. Érica, obrigada por estar aqui, que alegria. Oi, eu que agradeço o convite. Vamos bater esse papo gostoso. Bora! Tá aqui no Desenrola também o psicólogo, psicanalista e mestre e doutor em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, Lucas Sharafedini Bulamá. Ele vai ajudar a gente a entender por que parte de nós curte tanto essa coisinha chamada adrenalina. Lucas, obrigada por estar aqui. Obrigado a você pelo convite, Dandara, valeu. É um prazer estar aqui também. Érica, olá, prazer. Bora lá. Bom, para começar, Érica, eu queria saber como começou assim sua relação com os esportes e, em específico, com o surf. Como foi? Olha, Dandara, foi super natural. Eu sempre gostei de me movimentar e na pré-adolescência eu estava morando em Itacaré, uma cidade no litoral sul da Bahia, uma cidade pequena. A cultura do surf, da capoeira e da canoagem é muito forte nessa cidade, então esses foram os esportes que eu experimentei ali na minha pré-adolescência. E o surf, eu me apaixonei pela possibilidade de estar em contato com a natureza, ter essa adrenalina e conhecer novos lugares, porque eu comecei a competir, viajar, então era o pacote perfeito, né? Fazer um esporte que eu amava, viajar para outros lugares, conhecer lugares legais, pessoas legais e ainda ter essa sensação maravilhosa que é estar deslizando nas ondas, estar competindo e ganhar premiação por conta disso. Era tudo muito perfeito. E foi mais ou menos assim, foi paixão à primeira vista, ali com 12, 13 anos. Que delícia. E você considera hoje, assim, o surf um esporte radical pra você? Ainda te traz essa adrenalina? Super, super radical. Sempre tem adrenalina. Acho que o mar, né, é um ambiente que você tem que saber seu limite e também respeitar. É um espaço sagrado. E teve uma grande mudança na minha vida, que é a cobrança, né? Quando eu era competidora, eu me cobrava muito a enfrentar essa adrenalina, a entrar em qualquer tipo de mar e me desafiar a todo momento. E agora que a competição não é mais uma prioridade na minha vida, o surf virou um hobby, esse peso saiu. Então, tem adrenalina quando eu quero, quando eu me desafio a ir além ali, cair no mar maior e tudo mais. Mas na maior parte, na maioria das vezes, é mais diversão, é mais... A dose de adrenalina, no meu caso, deu uma diminuída depois que eu parei de competir. Você pratica algum esporte, Lucas? Você já se arriscou em algo mais intenso? Eu pedalo em São Paulo, né? Bom, já é Acho muito... que já é o esporte mais arriscado que eu faço, que eu já fiz na vida.
E costuma Infelizmente, ser cotidiano, sim, né? Então, assim, é um risco assumido. Mas eu também, eu ando de skate e surfo de vez em quando também. E corrida que não é exatamente acho que a corrida talvez seja mais arriscado do que skate e surf em São Paulo também. Mas nada tanto quanto bicicleta em São Paulo. Sim. A ideia desse episódio surgiu um pouco do documentário recente até da Netflix, né, de Tirar o Fôlego. Não sei se vocês assistiram. Que conta a história, né, pra quem não viu ainda, é muito bom, conta a história de uma mergulhadora italiana, né, Alessia Zecchini, e ela vai em busca desse recorde mundial ali, né, nesse mergulho livre em apneia, né. E, cara, é muito bom, mas é muito desesperador também, realmente é de tirar o fôlego, né, porque, enfim, ela fica ali desacordada algumas vezes, entra ali, né, muito tempo debaixo d'água, e aí isso faz muita gente pensar, assim, quais os motivos fazem as pessoas se colocarem nessas situações tão extremas, né? A gente consegue explicar, Lucas, por meio ali, talvez, da psicanálise, da psicologia, por que a gente se coloca nessas situações também? Então, eu acho que assim, primeiro, é interessante a gente pensar que a psicanálise ela é sempre uma mediadora, né? E é a mediadora do sujeito consigo mesmo, né? O psicanalista, a psicanálise. Então é sempre interessante perguntar para quem está praticando, vamos dizer assim, né? A gente tem a sorte hoje de ter a Érica aqui, né? Que eu acho que a Érica pode ser uma pessoa que sabe muito mais do que eu dos riscos, né? De um esporte dito radical. Mas eu acho que é sempre muito relativo, né? A resposta decepcionante é depende. Quem é o sujeito, o que se faz, que tipo de esporte se pratica. Porque geralmente quando a gente fala de esportes radicais, ou de esportes que envolvem algum risco, esse risco geralmente é controlado, né? Tipo, a pessoa desce de rapel, por exemplo, aqui no Sumaré, aqui pertinho, né? Mas ela tá sempre com equipamento que tem um certo potencial de trazer segurança, né? De trazer... de protegê-la do risco que é de cair, né? Eu acho que a Érica também, com a técnica, né, Érica, consegue se proteger de certas coisas, tomar uma vaca, tomar um rola, né? Tipo, dar um chicote. É claro que o risco tá sempre lá, porque tem uma prancha, às vezes, vindo na sua cara e quebrando seu nariz, você não sabe de onde. Mas, ao mesmo tempo, né? Eu não sei se dá para resumir a coisa num risco em si. Se a pessoa busca o risco, ela busca um triunfo, talvez. Ela busca dominar algum tipo de desafio, ela busca superar algum tipo de limite que ela mesma se impôs, ou superar um patamar que ela atingiu na vez anterior que ela foi. Então, depende. Mas é legal isso do falso risco que a gente pensa ali, né? Porque eu acho que tem um pouco, sei lá, por exemplo, de você ir num brinquedo, num parque de diversões. Sim, você sabe que tem uma segurança ali. Então, por mais que tenha aquele medo, você acredita que vai dar tudo certo. Porque, sim, enfim, você vai sair vivo no final. Exato, né? é o que esperamos. Assim, risco mesmo. Eu tava até pensando aqui quando eu tava vindo, né? O que é, de fato, uma atividade de risco? Eu até brinquei de pedalar em São Paulo, né? Tipo, sempre envolve um risco. Viajar de trem, viajar de avião envolve um risco. Só que a gente se convence que ele está em segundo plano. Em algum momento ele vai aparecer, ele pode aparecer, turbulência, um carro me fechou, por exemplo, no trânsito da Érica, né? Tomou uma vaca. Não sei se tomar uma vaca no Rio de Janeiro, né? Como é que fala no Rio, Érica? Fala vaca. Fala tomar lá vaca? Na Bahia fala vaca, porque eu sou meio baiana, meio carioca. É vaca, caldo, tá tudo certo. Acho que aqui fala tomar mais um caldo mesmo. Mas enfim, se tomar uma vaca também envolve um risco, porque você pode estar no raso, né? Corre o risco de você cair direto no banco de areia. Então, mas eu acho que é sempre se pensar que esses riscos estão sempre em segundo plano. Às vezes eles podem aparecer, então existe esse fluxo de adrenalina do tipo, como é que eu vou me virar nessa situação? Agora, comportamento de risco mesmo, eu até pensei num exemplo, né? Que existia, acho que antigamente, antes do PrEP, a ideia do barebacking. Vocês já ouviram falar nisso? De pessoas que vão, por exemplo, em festas de sexo e estão geralmente detectáveis do HIV, por exemplo, e mesmo assim transam sem camisinha. Né? Ou não tem, mas sabem que as pessoas envolvidas têm, né? Portam o vírus, então tem um risco de contaminação alto. É como se fosse uma roleta russa sexual, né? Isso acho que já tem uma certa mira, né? Voltada para o risco em si, né? Para o risco da contaminação, do contágio, da morte. Né? Agora, esportes radicais, será que a gente está falando mesmo de um apego ao risco, né? Um apego à possibilidade de alguma coisa muito ruim acontecer com o sujeito, né? Sim, talvez vá mais para esse lado de você vencer seus desafios, né? E entre várias outras coisas, eu acho, né? Mas sim, uma delas é essa. Você consegue, Eric, identificar, assim, o que para você, assim, nessa relação de risco, de vencer os desafios, de querer superar os limites, te move um pouco mais ali? Cara, faz muito sentido isso que ele falou, porque é exatamente essa coisa do controle, né? No surf, nos esportes radicais,
A gente não está buscando o risco. A adrenalina que a gente busca é outra. É a satisfação, é o triunfo, é um pódio, é um desafio que você vai conquistar. Ultimamente, o que me move em relação aos esportes é a minha satisfação. É a minha diversão, o meu bem-estar, né? Eu entro na água para me divertir, para colocar em prática tudo que eu aprendi. E tem dias que não são tão bons, tem dias que são dias ruins que eu não consigo surfar bem, tem dias que o mar tá ótimo para mim, tem dias que o mar tá grande, e aí eu entro e pego uma onda e saio. É muito nessa linha tênue de respeitar os seus limites também. E eu fico me questionando hoje em dia, por que eu parei de competir? Muito por conta do medo, né? Porque tem o risco, tem o controle, mas também tem o medo. Você, quando participa de eventos, né, quando você compete, trabalha com surf, ou com rapel, ou com atividades radicais, você tem que estar com um psicológico muito bom. Quando eu tinha 19 anos, 20 anos, que foi o meu auge de competição, eu tinha um psicológico muito bom. Eu me vejo uma pessoa muito mais madura hoje em dia, agora faço terapia, minha vida mudou. Então, eu acho que envolve muita coisa, assim. E o risco é isso. Ninguém vai... Essa questão das festas, do contágio e tal, isso aí pra mim é uma loucura. Né? Nem risco. A pessoa tá maluca de participar de uma coisa dessa. E no surf, não. Eu vejo uma galera muito mais, né, nessa coisa do triunfo, de, quero... Pessoa que pega uma onda em Nazaré, que pega uma onda gigante. É muito mais pra bater um recorde, pra ter aquela adrenalina de dropar. Nem todo surfista quer aquilo. São esportes completamente diferentes. Então, são várias camadas, assim, né? Mesmo em Nazaré, né? Claro que eu não sei estatística nenhuma sobre isso. Quem souber me fala. Eu amo surf, mas eu amo, assim, vamos falar assim, de ver Reels no Instagram. Mas eu pensei em Nazaré. Quantas pessoas morreram em Nazaré nos últimos 10 anos? Eu não sei se foram muitas. Né? Deve ser muito mais comum as pessoas morrerem praticando o esporte, sei lá, amador, né? Vai lá numa praia super perigosa, né? Sem saber direito, sem estar avisado, e acaba batendo num recife de coral. Acho que em Nazaré as pessoas têm uma certa técnica, né? Ou seja, acho que eu tô falando uma coisa mais simples. Existe uma fronteira importante entre correr risco e se matar. Isso e suicidar. O suicídio é uma coisa, correr risco é outra. Né? As coisas não são tão próximas assim, eu acho. Acho que é aquela falsa ideia de que a gente tem de entrar num avião e achar que o avião vai cair, mas na verdade a gente tem mais chance de morrer no trânsito, no carro, do que no avião caindo, né? Só que dá essa sensação, porque, sei lá, são coisas que a gente não tem tanto controle assim às vezes, e a gente não faz tantas vezes quando a gente anda de carro, que se torna algo mais banal no nosso dia a dia, né? Sim. Acho que dá um pouco dessa relação, né? Dessa sensação, assim. Érica, você lembra de algum momento assim, que te marcou por essa questão da adrenalina? De que deu certo, mas você pensou na hora, putz, podia ter dado errado isso aqui. Cara, tem um episódio que foi muito marcante na minha vida no surf, assim, de adrenalina, de medo, que aconteceu em Maresias, praia de São Sebastião, em São Paulo. E foi numa competição, o mar estava enorme, e não estava um mar, tipo, uns 3 metros de onda, assim, 10 pés de onda, mas estava fechando, né? Não tava tão surfável, estava bem desafiador. E eu entrei na época, isso eu tô falando de 2005, não tinha esse recurso do jet ski para levar e dar carona toda hora, você pega uma onda e volta. Tinha o jet só para manter a proteção dos surfistas ali, caso acontecesse alguma coisa. E aí eu entrei, consegui varar a arrebentação, e aí a bateria, sei lá, durou 20 minutos, e aí eu fiquei lá boiando, não consegui pegar a onda. E aí depois eu fiquei boiando e não conseguia sair da água. E a locução de praia, assim, Érica Prado, se você quiser auxílio do jet ski para sair da água, por favor, avise, levanta a mão. E eu assim, cara, eu não posso fazer isso, é uma vergonha, né? Entrei, não peguei onda, ainda vou sair revocada pelo jet e tal. E aí foi aquela coisa de decisão, né? Num momento de calmaria, eu saí remando, mas eu acho que eu nunca senti tão medo, porque quando você, né, tá as costas pro mar e vira pro ensaio, né, vira pra areia e começa a remar, a qualquer momento pode vir uma onda ali te pegar. Então, assim, foi uma parada que deu certo, eu consegui sair sem tomar nenhuma na cabeça, sem me machucar, mas foi, eu acho que o auge da adrenalina, assim, no surf foi nesse mar, porque era um mar bizarro, ondas enormes pra mim. Na época eu morava na Bahia, minha referência de onda grande era completamente outra, então, mas deu certo no final.
Mas foi marcante, assim. Não, e o que passa na cabeça ali na hora, né? Isso são muitos sentimentos ao mesmo tempo, eu imagino, né? Passa um filme, você acha que vai morrer, né? Fala, chegou a minha hora. É muito doido. E não à toa, os atletas, no geral, né? Todo mundo, mas atletas e atletas de alto risco precisam estar com o psicológico, como a Erika disse, muito bom, né? Acho que sim, seja lá o que significa que tá com psicológico bom. Acho que tem que estar disposto. Ou quem tá com psicológico bom, né, tem que estar bem, tem que estar. Acho que o psicológico bom nesse sentido, talvez a gente possa brincar de. Tem que aceitar que o risco existe, mas mesmo assim brincar no espaço delimitado, né, do círculo que esse risco impõe, né? Mas acho que sim. Eu tenho um casinho pra contar que eu acho que vai ser interessante que vocês ouvirem, que eu tava pensando aqui, eu lembrei de uma situação tão legal. Feia, triste, mas legal ao mesmo tempo, assim, se vocês julgam. Que há muitos anos, eu tive um vizinho que o pai morava com ele, porque o pai já estava um pouco mais velho, né? Acho que esse vai ser legal pra gente pensar no risco. E esse senhor, que já tinha pra lá dos seus 80 e tantos, tinha uma motinha, né? E ele andava até pouco tempo atrás, mas ele começou a ficar um pouco mais comprometido, né, na mobilidade, então o filho proibiu ele de andar com a motinha, mas a motinha ficava na garagem. E aí ele encontrava gente que era habitante lá e falava assim, ó, se meu pai chegar pra vocês e pedir pra você ajudar a dar partida na moto, não ajuda. Ele não pode mais andar de moto. Não pode mais andar de moto. Eu falei, mas por que não pode? Não, porque ele vai cair, ele vai morrer. Tá bom, né? E eu pensei muito nisso depois. O que aconteceu, né? Um ano e meio depois que ele se mudou pra casa desse vizinho meu, esse ex-vizinho, o pai caiu em casa e morreu. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Agora vocês estão falando desse negócio do risco, né? O que a gente busca quando numa situação limite, né? O limite, geralmente, a gente fala entre vida e morte, né? Você está buscando, de fato, a proximidade da morte ou você está buscando uma intensificação da vida? Eu pensei, gente, correndo o risco de morrer, ele pelo menos estava vivo. Ou pelo menos ele estaria vivo se ele morresse. E estava sentindo prazer ali. E estava sentindo prazer, mas é exatamente isso. O que vale a pena não é correr o risco de morte, mas é estar vivo quando você morrer e se você morrer. E não morrer já morto, né? Então, acho que tem um aspecto aí que é o que intensifica a sua vida. E por que às vezes você precisa, de fato, de algo que é arriscado? Não, porque ele dá uma circulação, é isso que chama de fronteira, né? Ele dá um contorno no que é, de fato, estar vivo. E a gente está sempre correndo risco. No caso desse senhor, eu penso assim, ele já estava morto. Ele queria viver mais um pouco, né? Antes de morrer, ou fazer com que a vida valesse a pena para poder dar significado para a morte, inclusive, né? Uhum. Muito bom isso, faz todo sentido, né? Agora, mesmo a gente sabendo, assim, que tem ali um falso risco, né? Tem essa relação da gente não tá, né? Tentando se matar ali, de certa forma. Fiquei pensando, totalmente leiga sobre o assunto, se o nosso instinto de sobrevivência, assim, de qualquer forma, não nos afastaria Mas afasta, né? situações. Mas eu acho que afasta. Afasta sim, não tem jeito. De novo, a gente não tá falando aqui de suicídio. Não, né? Enfim. Vamos pensar numa situação de um rapel, por exemplo, né? Uhum. No momento em que a pessoa está descendo, né, ela sabe que ela está correndo um risco importante, né, ela tem a gente chama de essa adrenalina, né, ela tem esse fluxo de entusiasmo por estar vivo, né, ao mesmo tempo em que, por contraste, ela está quase correndo um risco de morte, né, então existe uma intensificação, mesmo pela proximidade entre vida e morte, né, do estar vivo, e ela vai checar o equipamento de segurança, né, eu acho que existe um pedido de eu quero correr esse risco, mas esse risco controlado. Eu acho muito difícil a pessoa não topar isso quando a gente não está falando exatamente de um atirar-se cego à possibilidade certa, né? Ou à probabilidade certa da morte, né? Quando a pessoa pula de asa delta, né, por exemplo, ela vai checar se o equipamento está tudo certo, se a asa está bem colada, né? Eu acho muito difícil, Erika, diga também que talvez tenha mais familiaridade com isso, eu não tenho muita vizinhança, né, de esportes radicais, mas eu acho que sempre existe eu quero sair dessa, até para poder aproveitar a experiência de quase morte, né, quase morte, ou a proximidade, né, da possibilidade da morte, né, a possibilidade da morte em si, mas eu quero estar vivo para poder aproveitar isso, né, então... para ter esse prazer novamente, exatamente, né? Exatamente, sim. Eu concordo, eu acho que esses desafios servem como combustível, né, muita gente é movido a esses novos desafios e sempre com controle, né, da situação e estando bem preparado porque não adianta, trazendo aqui o exemplo das ondas gigantes, não adianta um surfista que está acostumado a pegar só ondas pequenas e que não faz academia, não tem um preparo físico, não tem um emocional legal, resolver ir para Portugal e surfar ondas de Nazaré do nada, né? Aquelas pessoas que estão
pegando aquelas ondas, elas se preparam o ano inteiro para aquilo, né? Fisicamente, psicologicamente. Então, eu acho que tudo tem limite, né? Mas muita gente se prepara para isso, muita gente tem esse desejo de quebrar esse obstáculo, né? De ultrapassar esse obstáculo e falar, não, quero um pouco mais. Com o surf, eu acho que em qualquer outro esporte, né? Só que vai escalar, vai começar nas montanhas menores e depois fala, não, quero o Everest. Então, e vai se preparar para isso. E você, Lucas, e a Erika também comentou agora, né, de tipo, tem que estar preparado para isso. E às vezes nas redes sociais a gente vê pessoas, assim, que não estão treinadas, cara, não tem nenhum conhecimento, fazendo coisas tão absurdas, né, tipo, que você pensa, cara, essa pessoa podia facilmente ter morrido nessa situação, né. E aí, nesses casos, assim, sei lá, é um pouco daquilo da ignorância, sabe, de que, tipo, a ignorância gera confiança também, um pouco de você ir lá e fazer as coisas. Mas não sei se nesse caso é ignorância, né? Enquanto vocês estavam falando agora, nesse último minuto, eu pensei no TikTok, né? Que tem muita gente fazendo atividades arriscadas, né? Para ganhar seguidores, ganhar like. Mas eu acho que aí a tônica do que a gente deveria pensar não é exatamente o risco, né? Mas é o que se faz o que se ganha com o risco, né? Essas pessoas são fascinadas por ver as outras pessoas correndo riscos. Então a gente agora começa a triangular, né? Não é só eu e o risco, eu e a superação, eu e vamos dizer assim, esse regozijo, né? Esse contentamento egóico, narcísico, de ter dominado a natureza e o risco e ter triunfado sobre ela. Não, agora alguém está me olhando, né? E esse alguém é um outro exigente. Ele quer me ver me ferrando. Talvez superando, talvez, mas nem sempre. Aí não é mais tanto o risco, é a vontade perversa que a gente tem de ver o outro se ferrando, né? De ver o outro correndo e sofrendo riscos. E da pessoa fazendo aquilo também, de saber que ela vai ter ali uma relevância e vai ter gente assistindo, e né? a gratificação que a pessoa ganha, assim. É eu sou amado, não estou sozinho. Tem gente me olhando, mesmo que eu esteja acabando comigo mesmo. Não, total. E até coisas menos extremas. Agora eu fiquei pensando no tanto de vídeo de gente tomando uns caldos horrorosos que tem, né? E a gente fica assistindo, enfim. Não, tem uns vídeos perigosíssimos, né? Dos caras, enquanto a mãe tá lá lavando a cozinha. Vocês já viram esse? Ele pega e joga um copo de suco no chão. Sim, ele toma uma vassourada na cabeça. Cara, Virou uma corrente durante um tempo no TikTok. A Erika tá ótima. Assim, a Erika só balançando a cabeça. Um horror. Eu não consigo entender. Eu acho que você tem a versão ao risco, eu não consigo entender as pessoas que sentem prazer em ver esse tipo de conteúdo. Mas é isso que o Lucas falou. É o que viraliza, né? As pessoas se ferrando, as pessoas se dando mal. Isso viraliza muito. Pro bem e pro mal, né? E eu imagino, Erika, que deva chegar muita gente também ali, né? Que queira aprender surf e já quer surfar onda grande, né? E quer começar de um negócio mais extremo do que deveria, né? Acho que tem muita gente que às vezes não tem muita noção e aí quer se jogar em qualquer mar, né? Eu já trabalhei com aulas de surf um tempo e às vezes eu tinha esse tipo de aluna de que, quero cair nesse mar. E eu falava, não, calma, você ainda não tem nível para esse mar. Quero fazer uma surf trip internacional. Eu falei, calma, não é só ter dinheiro para fazer uma surf trip internacional. Tem que ter nível de surf para saber se virar sozinha no mar, em El Salvador, na Costa Rica, por exemplo, porque não é a parte de uma surf trip ou de um surf no mar grande, não é só aquele frame, né, aquela foto bonita. A vida no mar é outra, você tem que saber se virar, porque você pode morrer, você pode se afogar. Então, o meu papel como professora ali na época que eu dava aula e como amiga de pessoas que começam a surfar, justamente orientar quando a pessoa não tem noção nenhuma, e quando a pessoa é muito medrosa, falar para a pessoa que tudo bem sentir medo também, que o surf tem disso, né? É o medo, é respeitar os limites, e eu sou muito essa pessoa. Eu mudei muito a minha cabeça. Antigamente eu era a pessoa que tinha que me jogar em qualquer lugar, como eu falei no início da conversa, né? Qualquer mar e tal, tem que ir e tal. Hoje em dia, não, se eu não tô me sentindo bem, se eu chego num dia de mar, de surf ali, o mar tá grande, sabe? Eu não caio. Eu super respeito, super entendo os meus limites e a minha relação com o surf melhorou muito depois que eu mudei esse meu pensamento, né? A cobrança diminuiu e o surf foi para um outro lugar. E aí a gente tá falando de surf, né, Erika? E a gente fala, infelizmente, ainda é um esporte muito dominado pela testosterona ali, né? E não só pelos homens, mas também por homens brancos, né? E aí queria saber de você, saindo um pouquinho desse desafio de vida ali, né, de sobrevivência, se esse desafio de ganhar espaço, né, nesse lugar ali é um desafio tão grande quanto surfar essas ondas ali. Ou maior, às vezes, né? É tão grande quanto.
É bem desafiador, porque é um esporte muito branco, né, como você falou, e um ambiente machista que a gente está tentando quebrar a todo momento, e eu percebo uma evolução nesse debate muito de 10 anos para cá. Antigamente ninguém falava sobre a importância da mulher nesse universo do surf, ocupando esses lugares de poder, ocupando, né, sendo protagonista, né, das nossas histórias mesmo. E quando eu falo de mulher negras, ainda mais. Por isso que eu criei o Movimento Surfistas Negras em 2019, justamente porque eu fui ficando muito incomodada com diversas situações, até com o boom do surf feminino e as mulheres negras ficando de lado. Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, vamos conversar sobre racismo no surf. E a partir do momento que eu criei o movimento em 2019, muita gente me atacou com o discurso de que você está inventando coisa que não existe. O racismo no surf nunca existiu. O mar está aí para todo mundo. E aí eu trago os dados de, olha, as melhores surfistas do Brasil, as últimas campeãs brasileiras são mulheres negras ou nordestinas, né, mulheres fora do padrão do que a gente está acostumado a ver nas capas de revista, nos programas, e as pessoas às vezes não querem entender, não querem enxergar a realidade. Mas é isso, é um desafio que a gente está dia a dia lidando e questionando e falando sobre, né? Eu, há 10 anos atrás, eu não falava sobre isso, e não tinha nem oportunidade para falar sobre isso, não era questionado sobre isso, então eu vejo uma evolução. Agora, em 2024, a gente conversar sobre isso e ter o movimento Surfistas Negras e outros movimentos que também lutam pela mesma causa, sabe? Pela igualdade, por oportunidades para essas mulheres que são uma das melhores do Brasil e do mundo. Boa demais, é muito incrível. Essa iniciativa é muito boa, Érica, parabéns. Nossa, é incrível. Tô encantado mesmo. aqui. Obrigada. E aí, voltando um pouco para essa coisa da adrenalina mesmo ali, a gente tem essa frase popular de que a adrenalina vicia, né? Ah, sou viciada em adrenalina. Dá pra gente falar isso mesmo, que a adrenalina vicia? Acho que dá também. Eu não sei se cientificamente a gente está sendo muito preciso, mas é uma expressão que acho que todo mundo entende, né? Vicia um pouquinho. Mas eu acho que hoje a moda da adrenalina passou, agora é dopamina, né? Então, é isso que eu ia falar. Porque eu acho que é uma dose de… Eu imagino assim, né? Que tem uma dose ali de alegria, de prazer que é liberada quando você conquista ali, sei lá, consegue surfar uma onda muito grande, muito incrível. E você vai em busca dessa sensação novamente, Sim, né? Não, sem dúvida. Eu tô brincando com o negócio da dopamina, porque é o que falam, por exemplo, do detox, não, né? Total, de se largar o celular, separar com esse negocinho de ficar, tipo, trocando de tela o tempo todo. Não, mas tem, né? A onda do dopamina high, né? Que, tipo, vem na roupa, vem no celular, vem tudo, né? A gente precisa de dosezinhas de… Eu acho assim, agora de novo, não quero ser a tecla SAP cabeçuda, mas eu acho que a gente reduzir as coisas só o neurotransmissor acaba ficando um pouquinho superficial demais. Porque assim, a pessoa pode estar viciada em adrenalina, mas não é a única coisa, porque é como se ela fosse só um organismo composto de neuroquímicos, né, de neurotransmissores e neurônios. Mas não é, a gente tem fantasias, a gente tem respostas defensivas, a gente tem frustrações, porque, né, isso, por exemplo, a frustração pode ser muito mais viciante do que a adrenalina em si, se a gente pensar em adrenalina como gratificação, né? Mas, por exemplo, se eu tô tentando fazer um drop no skate, se eu tô tentando fazer uma manobra nova e não consigo por 2 meses, eu vou entrar com sangue nos olhos pra tentar de novo, sabe? Ou seja, não é a adrenalina em si, mas aquela coisa meio que me deixa puto. Eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Não sei se tem muita adrenalina aí, né? O fato é que eu tô tentando buscar a superação de uma barreira autoimposta, né? Ou pela anatomia, ou pelo treino, ou pelo fato de que eu tenho que trabalhar no dia seguinte. De qualquer modo, acho que a adrenalina fica um pouquinho… todo mundo entende. Acho que não tem nenhum problema falar que a gente é viciado em adrenalina. Mas não é só isso, né? Acho que tem mais coisa. Tem mais coisa. Sim. E aí, Érica, você falou um pouquinho desses limites, né? Até achei bem interessante isso de que quando você parou de competir, ficou mais divertido ali um pouco, né? De certa forma, pra você praticar ali o surf. E fiquei pensando, porque é isso, na maioria desses esportes envolvem quebrar recordes, né? Então, sei lá, entrar no Guinness como pessoa que tem esse recorde aqui, ou ganhar certa competição. E aí, queria saber pra você, assim, essa superação o tempo inteiro, o quanto era bom e o quanto era ruim, sabe? Como que era, assim, essa necessidade de se superar, de quebrar um recorde, de surfar uma onda maior, de ir mais longe? Era acho que 50-50. Era muito bom competir e era muito ruim essa frustração de não conseguir, às vezes, colocar em prática o que está no seu pé ali, o que você treinou muito e às vezes por conta de
de um psicológico abalado, você não conseguir surfar direito numa bateria. Então, isso era muito difícil para mim. Isso era muito difícil. Eu acho que foi uma das coisas que me fizeram, assim, eu repensar a competição. E aí, para mim, foi muito tranquilo fazer essa transição, porque eu comecei a trabalhar com outras coisas, me formei em jornalismo e comecei a fazer coberturas de eventos, então acabou que eu supri essa minha necessidade, essa minha vontade de estar num ambiente de surf, só que numa outra posição, como comentarista, como repórter. Então, assim, o mar tá grande, pô, legal, vou ficar aqui de fora assistindo, comentando e entrevistando a galera, não preciso entrar nesse mar. O mar tá pequeno, pô, a galera viajou horas e mais horas para chegar numa cidade e não tem onda para competir, pô, eu vou noticiar isso, eu não vou ficar preocupada com a competição que não vai acontecer, o que vai acontecer, a premiação em dinheiro que eu não vou ganhar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que para mim foi tranquilo essa transição e o peso era esse, era 50-50. Eu era muito competitiva, eu gostava muito dessa adrenalina de competir, eu me desafiava, eu caí em mares até que eu não deveria ter caído, porque aquele pensamento de, cara, eu não posso errar, eu não posso deixar de entrar na água, eu sou competidora, eu tenho que surfar em qualquer tipo de mar. E aí, quando dava ruim, assim, quando eu não tinha um bom resultado, quando eu não conseguia surfar, era aquela frustração gigantesca, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu devo continuar? É muito bizarro, e eu acho que muitas pessoas, muitos competidores passam por isso. O próprio Lucas Chumbo, eu conversando com ele outro dia, eu falei, cara, você é maluco, como é que você faz? Se joga naquelas ondas, você não tem medo, não? Ele falou, não, eu tenho medo. Eu falei, caramba, como assim? Assumir que tem medo, né? Um cara que é o maior surfista, na minha opinião, de ondas grandes é o Lucas Chumbo. E ele me confessou, cara, eu tenho medo, todo surfista tem medo, mas a gente se prepara pra isso, adrenalina é muito bom e tal. Então, assim, é interessante, né? São seres humanos, né? Estão ali correndo risco, fazendo coisas extraordinárias, mas também sentem medo. Também tem o frio na barriga, isso é super comum. Isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente vendo ali a pessoa naquela onda, você pensa, cara, eu não faço isso porque eu tenho medo. Mas não quer dizer que aquela pessoa também não tem medo, né? Pois é. Não, lógico que tem. Que bom que a Erika colocou isso também, né? A gente tende a idealizar os nossos heróis, entre aspas, né? Assim, eu quero muito fazer esse negócio aí porque eu vou virar um super-homem. Mas não, tem medo igual e às vezes até mais, né? Porque você tá o tempo todo correndo risco e sentindo muito medo. E eu imagino que também o quanto você quer correr risco, o quanto você não quer, mude conforme a vida, né? Por exemplo, eu já vi, eu não tenho filhos, mas eu já vi mulheres falando que depois que elas tiveram filhos, elas têm mais medo de correr risco. Mas sem dúvida. Porque parece que aumentou ali aquela responsabilidade. Sem dúvida. Então, tipo, eu acho que vai mudando também durante a vida se você quer correr um risco desse tamanho, se você quer correr um risco de um tamanho menor. Porque uma coisa é você brincar de correr risco, né? Indo para uma pista de skate, para uma praia, né? Surfando algumas ondas. A outra, você tem um filho ou uma filha que é um ser, por excelência, vulnerável, né? Uhum. Então, o risco você corre porque é o seu filho ou sua filha, e ele é muito mais intensificado, né? Porque você não quer que ele se exponha ao risco tão cedo. Né? Você quer que ele comece a se acostumar, em bons cenários, né? Porque às vezes os pais e mães não querem que o filho corra risco nenhum, que também é uma realidade cotidiana hoje. O não correr risco também é ruim, não é? Não, sim, é péssimo, né? E não é todo mundo que aceita a ideia de que você está expondo a pessoa que você colocou no mundo, né? Ou seja também um filho adotado, seja não, mas de qualquer modo, aquele sujeito, né? Aquele ser ainda dependente de você, precisa correr riscos. E o próprio estar sozinho, ser deixado sozinho, é um risco para a pessoa. Porque se você envolve ela de uma capa de proteção, que é a sua companhia, mãe ou pai, eventualmente você vai deixar essa criança sozinha e ela precisa começar a se acostumar com o fato de estar sozinha. No escuro, frente à solidão. Isso tudo é um modelo do que é correr riscos, né? Porque se a mãe não for atender essa criança num certo momento, né? Em algum momento, ela vai morrer. E esse é o primeiro modelo de risco que a gente corre, que é o risco vindo da solidão e do escuro, né, também. Por exemplo, a criança que chora quando acorda no quarto, sozinha, no berço, não tem a mãe por perto, o pai por perto, né? Uhum. E com a gente também, né? Porque se a gente for decidir não correr risco, a gente não vai viver praticamente. Exato, né? Porque... mas é isso. Assim, eu topo ir de avião. Isso é uma grande conquista. Eu topo viajar de avião, né? É um negócio que tá flutuando. Eu sei que a gente não é flutuando. Mas eu gosto meio do nada, com 2 motores, uma fuselagem chumbada e você mesmo assim aceita ir até, sei lá, Colômbia ou Costa Rica, como falou a Erika, né? Tipo, de avião.
você tá correndo mais risco, tecnicamente, do que quando você estiver na onda com uma prancha no mar, né? Mas senão você não vai viajar Senão pra lugares e conhecer lugares longe, novos, incríveis, e viver experiências incríveis, Sim, mas a própria ideia de que, bom, beleza, eventualmente a mãe vai voltar, que eu tô brincando com esse modelo do estou sozinho no escuro, mas a minha mãe vai me atender, é essa baliza, né? É essa contenção que faz com que a gente corra riscos e aceite correr riscos também, né? Uhum. E você falou, Érica, de que você foi entendendo esses seus limites, assim. Queria que você falasse um pouquinho mais desse processo, assim, se foi fácil você entendendo até onde você queria ir, até onde você não queria, muita terapia, talvez? Foi um processo, não foi tão rápido, não foi tão fácil, porque a gente se cobra muito, né? A gente tende a se cobrar, ainda mais nesse mundo da competição. Para eu conseguir falar sobre isso, falar que tive medo, falar que chego na praia e se o mar tá grande eu não caio, é um processo, porque muitas pessoas têm vergonha de falar que tem medo do mar grande. Então, e eu já fui essa pessoa que eu escondi o meu medo. Então, assim, quando você esconde o seu medo, você só se machuca. Então, eu acho que o surf é um esporte tão massa, assim, que nos traz tanta coisa boa para o nosso corpo, para nossa mente, que não pode ser um problema, ele não pode virar um problema na sua vida. Eu busquei o surf, eu me apaixonei pelo surf, pelas sensações boas que ele me traz, pela possibilidade de conhecer lugares, pessoas, e eu quero que ele continue sendo essa coisa positiva na minha vida. Então, eu fui entendendo, né, essa questão dos meus limites, a questão da minha relação com o mar, por que eu tenho medo do mar, por que eu não devo ter medo do mar, em determinados tipos de mar, né? Porque é tudo a questão da cabeça, de você estar bem preparado, de você estar bem consigo mesmo. Essa é a realidade. Fazendo outras atividades, porque quando você surfa, quando você pratica um skate, não adianta você só praticar o skate, você tem que estar se movimentando de outra forma. Você não vai ficar um mês sem andar de skate e dropar num vertical de 4 metros. A chance de você cair e se quebrar inteira é gigantesca. Então, assim, eu acho que tudo na vida é você encontrar o equilíbrio e quando você está bem preparado, quando você está bem em diversas áreas, você vai estar bem para praticar, para se desafiar. Vai ter dias que você vai querer se desafiar mais, vai ter dias que você vai estar mais introspectivo e nem querer cair na água, nem querer dropar aquela rampa que você está super acostumado a dropar. Então, eu acho que depende muito de tudo. E no meu caso foi um processo, assim, para eu me entender com o surf dessa forma e atualmente está muito de bem com a vida, assim, com o surf e com o que o esporte me proporciona. Demais, que bom. Acho que tem um pouco dessa ideia também, que eu não sei se é atual ou se é nossa mesmo como seres humanos, de querer ser o melhor, né? De querer ser o melhor em tudo que a gente se propõe, né? De querer chegar no topo em tudo que a gente se propõe. Porque é legal, realmente, você participar de uma competição ali, chegar ao topo, mas essa pressão para ser todo momento, a toda hora, o que não vai acontecer com ninguém no mundo, né? Uhum. Pode deixar a experiência ruim, né? Pode. Bom, mas pode deixar a experiência incrível também, né? Se você ganhar. Mas acho que não tem que ter um controle ali, um limite, talvez, ali, desse querer ser sempre melhor. Claro. Acho que sim. Mas acho que quem tá na competição, acho que a Érica pode falar bem isso, né? Quem tá na competição aceita o risco de não ganhar também, né? Que talvez esse seja o grande risco, né? De você tentar alguma coisa, você ter uma idealização de um triunfo, de uma grande vitória e não conseguir, né? Mas é claro, esse que é o problema também, né? É tudo muito ambivalente. Se você ganha e se mantém lá no topo por um tempo, você começa a ficar angustiado porque alguém vai querer tomar seu lugar também, né? Ou seja, será que ganhar é tão bom assim? Né? Será que ser o melhor do mundo, será que ser o melhor da sua cidade, o melhor do seu país é tão gostoso assim? É um momento incrível, mas e depois? Né? Você vai manter o seu cinturão por quanto tempo? Né? Então, eu acho que é sempre essa ideia. Vocês estão falando de um bom psicológico, talvez um bom psicológico seja isso. Não é só tolerar e aceitar o risco, né? E brincar com o risco, que eu acho que é um gesto criativo, sim. Mas principalmente a frustração, né? Principalmente a ideia de que nem todo mar vai estar interessante, de que pode ter um surfista melhor, mais jovem, mais capaz, mais competente, que treinou mais do que você, ou que tem uma genética bizarramente melhor, ou que toma testosterona, então não vai ser detectado e tá competindo deslealmente, né? Mas que vai ganhar, né? E você eventualmente vai perder. Não, e sobre vencer, perder e ganhar, no surf, a coisa mais certa que tem é que você vai perder. Porque só uma pessoa vai ganhar, né? O campeonato tem 100 mulheres, só uma vai ganhar.
Então, assim, a chance é gigantesca de você perder, de você não ser a campeã. Mas todas vão ali com o mesmo objetivo, né? E é isso que ele falou, tá preparado, porque a certeza é que você pode, a maior certeza é que você vai perder, não que você vai ganhar. Exato. E o quanto de coisa você não abre mão também, né? Pra correr esses riscos ali. Também o quanto você não deixa pra trás pra você chegar nesse top 1, né? Imagino que seja muitas coisas que você tem que abrir mão ali. E você tem que estar muito certo do que você quer também, né? Sim. Não é só um vício por adrenalina ali, igual a gente falou. Porque são muitas coisas envolvidas, né? Acho que se fosse só um vício por adrenalina, talvez... Eu tô pensando, por exemplo, no Muhammad Ali, né? Que morreu porque ele foi o melhor do mundo durante muito tempo, né? Que ele morreu com um coágulo no cérebro, né? Ou, na verdade, ele adoeceu porque ele teve um coágulo no cérebro e eventualmente morreu depois. Mas que ele teve Parkinson, né? Se eu não me engano. Enfim, ele foi durante muito tempo e talvez seja até hoje um dos boxeadores mais admirados e amados da história do mundo, né? Até pelas campanhas políticas dele, pela posição que ele tinha, pela voz que ele tinha. Mas é uma pessoa que talvez, voltando um pouquinho para essa situação que eu contei, né? Como esse velhinho que queria poder morrer vivo, né? Morrer pilotando uma moto, né? Ele também topou morrer fazendo o que ele amava, ou seja, ele topou morrer vivendo, né? Sim. Então acho que tem um pouco a ver com isso. Você ouve muito, Érica, ou você ouvia quando você competia, sei lá, às vezes de família, a pessoa se encontra, meu Deus, mas você é louca de fazer isso, como que pode? Sim, geralmente de pessoas que nunca tiveram experiências com surf. Porque a galera não entende. Você tá muito no fundo, né? Como é que você fica lá e tal, e pode morrer afogada e tal. Mas pra quem pratica, pra quem tem uma certa intimidade com a praia, sabe que é um esporte seguro também e muito maneiro, assim. Mas já ouvi muito isso. Nossa, pensando aqui, eu acho que seria o pesadelo da minha mãe eu praticar surf, sabia? Porque ela é aquela pessoa que molhou o joelho, ela já fica, volta, não dá. Ela tem muito medo de mar. Eu pensei, nossa senhora, acho que ela ia ficar desesperada. E aí, pra gente ir finalizando, Érica, queria saber de você o que mais te inspira a continuar fazendo o que você faz, assim, os sentimentos que vem ali, o que você curte no surf? Muita coisa me inspira no surf. Eu acho que principalmente a sensação de liberdade que o esporte me traz, né, de estar na água fazendo o que eu gosto, a sensação, né, de dropar uma onda, é uma sensação de liberdade muito grande. E tem uma frase muito clichê, né, que as pessoas falam sobre o surf, que tá com problema, vai surfar, no surf você esquece dos seus problemas, mas no meu caso é a mais pura realidade. Quando eu tô na água, eu consigo esquecer de vários problemas, eu consigo, sabe, é tipo uma meditação, é uma terapia para mim. Então, é um esporte que eu quero continuar praticando durante muitos anos, espero ter saúde para isso. E esse sentimento de liberdade me inspira muito. E também o fato de eu perceber que eu inspiro outras pessoas, né, que é uma coisa muito nova para mim, que eu inspiro outras pessoas, que eu inspiro mulheres negras a estarem no mar, a se sentirem pertencentes desse ambiente que é tão branco, tão, né, machista. Então, isso me dá forças. Eu não sou forte todo dia, não, mas toda vez que eu penso em desistir, eu lembro dessa galera toda, eu lembro da sensação que eu sinto quando eu tô no mar, eu corro pra água e as coisas se transformam. Dá pra você responder essa também. Pedalando em São Paulo e andando de skate, o que faz você continuar fazendo essas duas atividades ali? Ai, boa pergunta. Pô, a bicicleta acho que meio óbvio, né? Precisa chegar em algum lugar mais rápido do que de carro. E sem poluir o universo e... Não, mas acho que tudo... Sim também, mas eu acho que eu gosto da ideia de que em algum momento da vida, né? Tipo, num espaço público tão hostil, eu posso não... Como é que eu posso explicar? Acho que num espaço público tão hostil que são os carros, né? Num espaço como São Paulo, não sei se o Rio talvez tenha um pouco disso também, mas São Paulo isso é muito forte, né? As pessoas com carros cada vez maiores, com caras cada vez mais feias, e você lá pagando de vulnerável, costurando os carros, sabe? Então, assim, agora eu tô quase me entregando, né? Tipo, tem uma sensação de poder que é muito gostosa. E eu acho que o skate também, que tem uma sensação de poder muito forte, que é, cara, eu tô em cima de uma placa de madeira, sabe? As coisas que eu tô fazendo aqui, eu não imaginei que eu fosse fazer antes, sabe? Mas mesmo assim eu estou fazendo, que também é o completo contrário do que eu faço todos os dias, que é ficar sentado escutando, né? Pô, é um tipo de interação com o corpo, né? De interação com o chão, com a terra, com o ar, né? Com o que é de vertical, com o que há de horizontal, que é muito diferente, é muito radicalmente diferente de tudo que a gente faz no dia a dia. E acho que tem um pouco a ver com a Érica falou também, né? Tipo,
acaba se afastando justamente por serem atividades, uma bicicleta não tanto, mas por serem atividades tão fora do comum, né? Por exemplo, você muda de estado de matéria praticamente, né? Você sai da terra e vai para o mar. E é bom também que eu acho que o surf, mais do que o skate, não pega celular, né, no mar ainda. Assim, não dá pra você ficar olhando o que estão te escrevendo no WhatsApp, né? Eu acho que isso tem uma vantagem. Ou seja, muito te faz forte. Viver offline na marra, né? Alguém deve estar me escrevendo, mas foda-se. Amém. É isso aí. Bom, a gente vai terminar os episódios do Desenrola agora com uma pergunta sobre o verão, que é o que une o nosso amor em comum aqui de todos do The Summer Hunter. E sempre vai mudar. E a pergunta de hoje pra vocês é: caixinha de som na praia, amor ou ódio? E aí tem que justificar também por que é amor ou ódio. Ixi, Érica, começa aí, velho. Você vai no mar mais do que eu. É muito difícil falar que é amor, que é só amor, né? É massa você ter uma vibe, ter um sonzinho na praia. É chato quando incomoda as outras pessoas, né? Aquela briga aqui no Rio de Janeiro, algumas praias já é proibido, inclusive. Mas se você parar pra pensar sobre a ótica, né? De que tantas outras coisas incomodam e as pessoas estão fazendo, né? Como fumar um baseado, por exemplo, proibido. Mas aqui no Rio de Janeiro, se você vai na praia, todo mundo tá fumando. Então, assim, é muito difícil. Às vezes eu gosto de música na praia, às vezes eu quero uma praia tranquila. Mas é muito difícil falar. Não é só amor, nem é só ódio. Dessa 50-50 ali, vou escapar. Eu concordo com a Érica, mas eu vou até colocar uma provocação aqui. Cara, silêncio, esse silêncio que a gente pensa do mar, do canto direito do Cambori, não sei se você conhece, enfim, é privilégio de classe. Então, assim, boa. Vai pra praia é um espaço democrático, você vai ouvir pancadão, sim. Você vai ouvir pancadão. E dependendo do seu mood, às vezes você se afasta, porque às vezes eu também não quero. Às vezes eu até sinto feliz que a pessoa da frente tá com uma caixinha que eu vou entrando na vibe dela. Boa. Gente, é isso. Queria muito agradecer a participação de vocês. Obrigada por esse papo. Foi muito gostoso. Muito feliz. Muito obrigada. Eu adorei. Obrigado, Érica. De novo, parabéns pela iniciativa. Eu sou um admirador desde já do seu trabalho. Obrigado, Dandara, pelo convite. Obrigada. Foi um prazer enorme conhecer vocês, bater esse papo. Queria deixar um recado para quem tá ouvindo. Estou com uma campanha de financiamento coletivo para o Movimento Surfistas Negras, né, para viabilizar a participação de mulheres negras nos campeonatos esse ano e manter o movimento de pé. Então, quem quiser apoiar, é só ir lá no Instagram, @surfistasnegras, para saber mais. Obrigada. Ótimo, importante. Quer deixar algum recadinho também, Lucas? Corram riscos, recomendo. Ótimo. Espero que você aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Siga o Desenrola nas suas plataformas de áudio favoritas. Corra riscos. E é isso, até o próximo episódio.